coisa que ajuda muito a gente entender se o processo de educação está funcionando é uma pergunta que inclusive eu faço muito para mim mesma, no meu processo, quando eu estou interagindo com criança, que é o seguinte: o que essa criança precisa aprender? Essa pergunta vale ouro e a gente ignora. Você sabe por que essa pergunta vale ouro? Porque muitas vezes a gente confunde o que está acontecendo com aquilo que a criança precisa aprender. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma situação com o Thiago, ele tinha 2 anos, o Thiago é meu irmão. Ele tinha uns 2 anos mais ou menos e ele estava muito irritado, nem lembro o motivo. E ele pegou e virou a fruteira no chão. Aí tinha algumas maçãs dentro da fruteira que estava em cima da mesa. Ele virou a fruteira no chão e eu fiquei muito brava. Ele já estava bravo, eu já estava tudo ruim. No momento em que ele virou a fruteira no chão, e ele virou de propósito porque ele estava muito descontente, eu fiquei muito brava e falei para ele: você vai recolher esta coisa do chão, para não falar um palavrão. Você vai recolher isso do chão. E ele: não vou. Eu sei que eu fiquei 40 minutos lá e a criança não tirou uma maçã sequer do chão. Ele me tirou de um sério de tal forma que eu desisti, falei: chega, pra mim chega. Peguei o Thiago e levei pro parquinho, porque eu precisava de sossego. E aí eu levei ele pro parquinho pra ele brincar e eu consegui pensar na situação. E aí eu comecei a pensar, falei: ele tem 2 anos, como é que uma criança de 2 anos me joga 10 maçãs no chão e eu não consigo fazer a criança recolher? Ele precisa recolher a maçã do chão. Mas não entra na minha cabeça que a criança de 2 anos não recolheu a maçã e eu não consegui fazer nada a respeito. E aí eu pensando sobre isso, cheguei à conclusão de que ele não precisava aprender a recolher a maçã do chão. Ele sabia. O Thiago tinha total capacidade de pegar o objeto do chão e colocar dentro da fruteira. Ele aprendeu a fazer isso com 9 meses de idade, que é transportar um objeto de um ponto para outro. Tirar do chão, colocar na fruteira, ele sabia. Não era isso que ele precisava aprender. Ele tinha 2 anos, ele jogou a fruteira no chão porque ele estava bravo. O que ele precisava aprender naquela situação? Como lidar com os sentimentos dele. Ele não teria jogado a fruteira no chão se ele não tivesse tão irritado ou se ele soubesse o que fazer com a irritação que ele está sentindo. Você está entendendo? Ele jogou aquilo no chão num reflexo de tirar dele a raiva que ele estava sentindo. O que ele precisava aprender não é recolher fruta do chão, ele precisava aprender inteligência emocional. Como é que eu ensino a criança que está com raiva a processar a raiva dela sem jogar 10 maçãs no chão? Entende? Então a pergunta, o que a criança precisa aprender, ela parece óbvia e ela não é. Geralmente a gente não responde exatamente o que a criança precisa aprender. A gente quer responder qualquer coisa, quer responder no automático e não tem uma coisa a ver com a outra. Entende? Thiago não precisava aprender a recolher fruta do chão. Thiago precisava aprender inteligência emocional. Só que se eu insisto, vai recolher sim, você vai aprender, ele não tá aprendendo nada, porque ele tirou a maçã do chão. Ok, eu consegui o que eu queria. Thiago tirou a maçã do chão. Thiago aprendeu a ter inteligência emocional. Thiago aprendeu a lidar com a raiva dele? Não, Thiago não aprendeu a lidar com a raiva dele. Thiago só tirou a maçã do chão. Dali a 1 semana eu vou ter o mesmo problema de novo. Dali a 2 semanas o mesmo problema de novo. Esse menino vai fazer 30 anos com o mesmo problema, porque ele não aprendeu na infância dele o que ele precisava, que era ter inteligência emocional. Alguém ficou enchendo o saco dele para ele recolher maçã do chão, que não tinha nada a ver com a história, que não tinha nada a ver com o que de fato ele precisava aprender. Então, sempre que o teu filho fizer alguma coisa errada, sempre que você precisar ensinar alguma coisa, é parar e refletir e se perguntar: tá, mas o que essa criança precisa aprender? O que foi que ele fez? Por que ele fez o que ele fez? E o que de fato ele precisa aprender? Ah, ele bateu no irmão. Ok. Por que ele bateu no irmão? Porque o irmão tomou o brinquedo da mão dele. Ok. O que essa criança precisa aprender? A resposta automática vai ser: ele precisa aprender a não bater no irmão. Essa resposta está parcialmente certa. A criança bateu no irmão porque o irmão tomou o brinquedo da mão dela. O que ela precisa aprender? A lidar com a raiva. Ela ficou com raiva porque o irmão tirou o brinquedo da mão dela, foi lá e descontou em tapa. Entende? Aprender a não bater no irmão significa, em outras palavras, aprender a lidar com a raiva. E não somente não bater. Tem que aprender a lidar com o sentimento que está por trás. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então a pergunta, tá, mas o que essa criança precisa aprender? Ela vem acompanhada do o que foi que essa criança fez e por que ela fez o que ele fez. Ah, e o que foi que a criança fez? Mentiu para a mãe. Por que mentiu para a mãe? Tá faltando confiança? Será que essa mãe ia colocar a criança de castigo, ela sabia? Será que essa criança ia apanhar e sabia? Será que foi medo? O que será que foi? Achar por que a criança mentiu é decisivo para conseguir resolver o problema da mentira. Se você não sabe por que o problema está acontecendo, você não resolve o problema que você não entende. Não adianta você ter um botijão de gás
vazando, uma cozinha pegando fogo e você fica jogando baldinho de água no fogo sem resolver o botijão que tá vazando. O botijão vazando vai continuar alimentando o fogo e você vai passar o resto da sua vida ali, ó, no baldinho, no baldinho, no baldinho. Cadê o início do fogo? Cadê a coisa que tá causando o incêndio? Quando você chama o bombeiro na sua casa, eles são treinados para achar o foco do incêndio. O que é que tá causando o incêndio? Porque se tem um botijão vazando, eles vão resolver o vazamento. Eles vão jogar baldinho no fogo? Vão, mas eles vão resolver o vazamento, porque não adianta ficar só jogando baldinho enquanto o negócio continua vazando, porque vai continuar tendo fogo, entende? Não adianta ficar brigando com a criança enquanto você não achou o problema do porquê que ela está se comportando daquela forma. Então, é clareza, tudo é uma questão de clareza. A criança fez alguma coisa de errado. Para e pergunta, o que ela fez? Por que ela fez e o que tem por trás disso? Sempre tem um porquê atrás disso. O mau comportamento, ele não é a finalidade, ele é a resposta de alguma coisa que tem por trás. A criança se comporta mal quando tem alguma coisa errada por trás. Porque em condições favoráveis, em condições benéficas, nenhuma criança se comporta mal. Igual planta. Quando você está cuidando de uma planta e a planta está amarela e a planta está murcha, você não põe a planta de castigo e fala, você vai ficar de castigo até você ficar bonita e dar flores. Você olha para a planta e pergunta, mas por quê? O vaso está pequeno? Tem pouco sol, muito sol, pouca água, muita água? O que eu fiz de errado? Você vai procurar o problema. Com educação é a mesma coisa. Teu filho fez merda, se comportou mal, o que tem por trás? O que tem por trás? Aonde que está o problema? Por que ele fez o que ele fez? Por que essa é a reação? E aí vem a pergunta. O que essa criança precisa aprender? O que eu preciso ensinar para o meu filho? Quais ferramentas eu conheço para ensinar isso sem cair no autoritarismo, mas exercendo a minha autoridade? E outra coisa que acontece muito é que nesse processo de trocar de uma educação para outra, a gente acaba confundindo os nossos sentimentos e punindo a criança por eles. A criança faz alguma coisa de errado, a gente fica bravo com o que a criança fez e a gente deixa o nosso sentimento de irritabilidade falar mais alto e a gente vai punir a criança pelo que ela fez de errado, porque a gente tá bravo. Entende? É como se a gente descontasse o nosso nervosismo na criança. Já que eu estou brava com você, eu vou fazer você sofrer para aliviar o meu sofrimento. Então eu estou sofrendo com o que você fez e eu vou fazer você sofrer também. E começa, esse menino vai ter que me respeitar, eu vou pegar ele de jeito. Esse menino vai ter que me respeitar, eu vou pegar ele de jeito. É sobre o sofrimento dos pais. É sobre o estresse que está nos pais e eles querem tirar isso e descontar no filho a dor que ele causou. Ah, você me fez ficar bravo? Então peraí que eu vou te causar dor. Então peraí que eu vou te punir. Entende? Então quando a gente vai lidar com criança, a gente tem que separar o nosso sentimento da realidade. O que foi que a criança fez e o que você está sentindo a respeito disso. Entende? Porque se você vai às cegas e age na impulsividade em nome dos seus sentimentos, a chance de você cair no autoritarismo é imensa e depois bate o arrependimento, depois fica naquela, eu não sei educar, eu tenho medo de educar, eu tenho medo de dizer não. Tá entendendo? E se acontecer, se você errar, se você gritar, se acontecer, pede desculpa. No momento em que você pede desculpa pro teu filho e admite o teu erro, você ensina pra criança como que ela tem que lidar com os erros dela. A minha mãe, quando erra, pede desculpa e tenta melhorar. Eu, quando errar, vou pedir desculpa e tentar melhorar também. Você ensina pra criança como ela tem que agir. E não tenha medo de pedir desculpa, não tenha medo de, mas eu sou a mãe, eu tenho que ser autoridade, eu não posso errar nunca. Você é a mãe, você é a autoridade, você vai errar porque você é humana. Vai lá e peça desculpa. Filho, a mamãe gritou, eu não devia ter gritado, eu tava errado, eu tava nervosa, desculpa. Na próxima vez eu vou tentar melhorar. Pronto, você humanizou o processo de educação. E você não perde a sua autoridade no momento que você se desculpa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pedir desculpa pra criança porque você tava errado de fato, não tem nada a ver com, agora a criança não vai mais me respeitar. Essa criança vai crescer e vai te desafiar. Quem ouviu o último episódio do podcast entende do que eu tô falando. Eles vão crescer e eles vão te desafiar de um jeito bom, de um jeito benéfico, mas você não perde a autoridade. E no momento em que a criança cresce e aprende a te desafiar, e te desafiar não significa te desobedecer, te desafiar significa questionar, significa ser uma criança que pensa. O meu irmão pensa. Eu gravei um episódio do podcast, vai lá ouvir, chama... O que ninguém te conta sobre criar filhos inteligentes. Porque se você quer criar uma criança inteligente, você vai ter que lidar com a inteligência dela. E a inteligência dela vai desafiar você. Porque os inteligentes desafiam, eles não engolem a seco. Ele não vai crescer e virar aquela criança, mãe, obrigada, tudo bem, sim senhor. Não, eles vão te perguntar, mas por quê? Mas e tal coisa? Mas e tal possibilidade? Mas e não sei o quê? Porque se ele é inteligente, ele vai questionar, porque ele pensa. Entende o que eu tô dizendo? Então, criar filhos inteligentes tem aí as suas questões. Vale a pena? Vale a pena, mas tem que saber lidar.
lidar, como diria minha mãe, para lidar com feras você vai levar uns arranhões. Então, quando você errar com seu filho, peça desculpas e entenda que ele vai crescer uma criança questionadora do jeito que tem que ser, que ele vai crescer uma criança que te desafia, positivamente falando, e do jeito que tem que ser. Isso é saudável, tá? Então, isso ajuda na hora, nesse processo de iniciar a educação.